Antes de nós começarmos, eu quero pedir a sua colaboração para que, se eventualmente houver alguma dúvida, algum questionamento durante a aula, você deixe aí anotado, registrado, tá bom? Isso é importante. Mas me procure depois, no final da aula, no final do culto. Se for algo muito complexo, a gente pode marcar uma hora para a gente conversar num outro momento. Mas é só porque o nosso tempo aqui é muito limitado. Este modelo de classe única de janeiro, nós não temos uma segunda chance de continuar o assunto na semana que vem, da onde parou ou interrompeu. Então, meu receio é que, se houverem muitas interrupções, eu não dê conta do conteúdo todo, tá bom? Então, eu conto já com a sua tolerância amorosa em relação a mim nesse sentido. Vamos começar praticando já. Eu quero fazer uma breve explicação de como eu pretendo caminhar nesse tempo nosso aqui. Nós vamos primeiro dar uma olhada num pano de fundo na carta aos Efésios, que é onde se encontra o nosso texto base para essa noite. Entender para que tipo de igreja Paulo está escrevendo, que tipo de pessoas fazem parte desta igreja. Então, dá uma olhada num panorama geral da carta, bem rapidamente. Num segundo momento, nós vamos interpretar o texto, olhar para o significado da palavra, ver o que o texto bíblico diz a respeito de suportar. E então, finalmente, nós vamos caminhar para uma questão prática. Como é que essa tal de tolerância amorosa interfere na minha vida? O que isso tem a ver comigo, uma vez que eu decidi ser um servo de Jesus Cristo? Tudo bem? Se Deus permitir, nós vamos caminhar dessa forma. Espero que eu consiga dar conta. Antes de nós prosseguirmos, então, eu quero orar. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos nessa noite de estudarmos a tua palavra. Suplicamos que, por meio do teu Espírito, nós sejamos capacitados a entender a tua verdade. E mais do que isso, que o Senhor nos conduza a uma estrada de obediência à tua voz nessa noite. Nós oramos assim no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem. Como eu já disse, você pode deixar o tema de abertura, o slide. O nosso tema dessa aula é tolerância amorosa. E o nosso texto base se encontra em Efésios, no capítulo 4, verso 2. Mas antes de nós olharmos para o nosso texto, vamos então encarar esse panorama da carta que Paulo escreve aos Efésios. No primeiro capítulo, Paulo começa a carta expondo o plano do Deus triuno, o plano de salvação, que Deus arquitetou e então aplicou desde a eternidade. Depois ele ora para que os seus leitores compreendam esse plano, compreendam a eficácia do poder de Deus para a salvação de pecadores. No capítulo 2, Paulo expõe a graça de Deus. Como que a graça de Deus opera e é demonstrada na conversão de pecadores. Concluindo então que a salvação vem pela graça e não por obras. Depois, no final do capítulo 2, entrando no capítulo 3, Paulo vai expor o seu ministério apostólico. Ministério esse que Deus o designou e então usou para unir na mesma igreja judeus, o povo antigo de Deus, o Israel que cria no Messias, e gentios, que agora também se tornam um povo de Deus mediante a fé. E no final do capítulo 3, Paulo termina orando para que seus leitores sejam fortalecidos nessa verdade. Isso marca o final da parte doutrinária da carta. Os 3 primeiros capítulos. A partir do capítulo 4, Paulo vai iniciar a parte prática da carta aos Efésios. Isso não significa que na parte doutrinária não existam implicações práticas para a vida, e tampouco que na parte prática não exista base doutrinária. Mas a questão aqui é o foco de Paulo dividido em 2 partes. Para ficar bem claro, na primeira parte, então, envolve os 3 primeiros capítulos. Capítulo 1, 2 e 3. Ali Paulo vai expor a natureza da igreja. Quem nós somos
E quais os privilégios, essa palavra é importante, quais os privilégios que nós temos em Cristo? Qual a condição que a graça de Cristo nos levou por meio da adoção? Fomos levados à condição de filhos de Deus. A segunda parte, que envolve os outros 3 capítulos da carta, 4, 5 e 6, Paulo não vai mais falar dos privilégios, mas Paulo vai falar dos nossos deveres. À luz de tudo que foi visto e dito até aqui, nós devemos viver de uma determinada maneira. Olha como ele inicia o capítulo 4, dizendo: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então vocês receberam uma vocação, e agora a minha oração, a minha súplica, o meu pedido é que vocês vivam de maneira digna dessa vocação. Em outras palavras, agora vocês são crentes, vivam como crentes. É bem prático e simples de entender o que o texto está dizendo. É nesse contexto que Paulo vai introduzir a necessidade de nós vivermos unidos. E nessa noite nós vamos focar em uma apenas das virtudes fundamentais para a manutenção, para a preservação dessa unidade, que é a tolerância amorosa. Irmãos, Paulo escreveu uma igreja onde havia judeus e gentios. No capítulo 2, ele diz que Deus já uniu, já fez de ambos os povos um só. E uniu então nesse corpo que é a igreja, os judeus e os gentios, que agora se tornam povo de Deus mediante a fé. Existiam esses 2 tipos de personagens, nós podemos dizer assim, na igreja de Éfeso. E o judeu dizia: eu sou crente em Jesus Cristo, mas comer carne de porco eu não como. Sangue de jeito nenhum. Eu sou crente em Jesus Cristo, mas está na lei que tem que guardar o sábado. Então eu vou guardar. E nessa mesma igreja tem o gentil, que veio do mundão, que não guarda tradição nenhuma, mas agora também é filho de Deus mediante a fé. E lá no Celebra Paladar da igreja de Éfeso, no dia do churrascão, está feita a confusão. Porque o gentil vai dizer: por que eu não posso comer carne? Por que eu tenho que ficar privando a minha liberdade por causa desse irmão aí? Jesus falou que a gente pode comer tudo. Não foi isso que Jesus disse? Que o que contamina a gente não é o que entra, é o que sai. Irmãos, havia o risco da igreja se dividir por causa dessas coisas. Eram todos crentes, todos confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas com diferenças de opiniões. Então, quando Paulo adentra nesse capítulo 4, dizendo: olha, eu rogo a vocês que vocês vivam de maneira digna. E aí ele vai dizendo: sejam pacientes, humildes, terminando esse trecho, suportando uns aos outros. O pressuposto de Paulo é que haverá momentos em que será insuportável a nossa convivência. Se Paulo está pedindo para nós nos suportarmos, é porque haverá momentos que será insuportável. Nós nos dividimos em questões que nós poderíamos nos tolerar uns aos outros. Poderíamos conviver uns com os outros com as nossas diferenças. Porque as pessoas não se suportam, é que elas se dividem. A razão da divisão é porque as pessoas não se suportam. Isso acontece nos casamentos. É ou não é? Isso acontece nas igrejas. Isso acontece nas denominações, etc, etc. Às vezes as pessoas preferem abandonar, simplesmente virar as costas e seguir o seu rumo, ao invés de ficar e suportar e dar um testemunho de unidade. Por menor que seja a desavença, muitas vezes nós vemos uma resolução que não é resolução, mas é um desfecho com esse cenário.
Você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Não há disposição de suportar as diferenças e caminhar junto. É um caminho. Mas o caminho bíblico diz que nós temos que suportar, nós temos que ficar. Vamos ler o nosso texto. Vou projetar aí 3 versões. A primeira delas é da NVI. Não sei se vocês conseguem ler por aí, senão o texto é o de Efésios 4, capítulo 2, tá bom? Diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Como eu já disse, o nosso foco para essa noite é nessa última sentença de suportar uns aos outros com amor. Seria necessário uma aula para falar sobre paciência, uma aula para falar sobre humildade e a outra aula para falar sobre mansidão. E talvez ainda não desse. A Almeida, Revista e Atualizada, que é o próximo, e também a Corrigida, tem a mesma tradução. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então a palavra usada por Paulo aí nesse texto é a mesma, suportando-vos uns aos outros. E eu trouxe uma outra versão, que é a da Nova Bíblia Viva. Não sei se você já viu essa versão, mas essa inclui a palavra tolerância. Ali está dizendo: sejam humildes e amáveis, sejam pacientes, e então diz: tendo tolerância uns pelos outros por causa do amor entre vocês. A palavra suportar significa literalmente tolerar. Se você quiser trocar, tolerar significa suportar. Ou persistir. Quando está associado a pessoas, significa ter paciência em relação aos erros ou às fraquezas de outra pessoa. Suportar, sozinho, literalmente, significa tolerar. Associado a pessoas, significa termos paciência com os erros e as fraquezas dos outros. É a longanimidade na prática. Você está exercitando a paciência. Nesse texto, porém, a palavra suportar não aparece sozinha. Paulo qualifica essa palavra. De que forma? Suportando-vos uns aos outros com amor. E essa qualificação no texto é fundamental para entendermos o conceito de tolerância amorosa. Tolerância bíblica só é possível em amor. Se nós olharmos o nosso texto talvez mais conhecido que fala a respeito do amor, em 1 Coríntios 13, nós vamos ter definições do tipo que o amor é aquele que tudo tolera. O amor tudo suporta. Por isso que é fundamental, para que nós possamos praticar a tolerância amorosa, que o fundamento da nossa paciência seja o amor. E que amor é esse? É evidente que é o amor que nós já recebemos do Senhor. Não é Paulo, quando está falando aos Colossenses, lá no capítulo 3, verso 13, ele vai falar: suportem as fraquezas uns dos outros. Perdoem como vocês também foram perdoados. Então, o padrão de Deus é assim: vocês suportem como vocês foram suportados. Esta é a ideia envolvida aqui. Muito bem, vamos tentar aqui caminhar de modo mais prático agora. A primeira observação que eu quero fazer é que tolerância amorosa é a capacidade de reconhecer e apreciar o fato que Deus fez cada pessoa diferente. Então, tolerância amorosa é eu e você sermos capazes de reconhecer e apreciar que Deus fez cada pessoa diferente. Tolerância reconhece a diferença como algo bom, não como incômodo, como algo que é ruim. Talvez nada exemplifique melhor a questão das diferenças do que o casamento, não é verdade?
passeia um pouquinho comigo nessa ideia aqui. Nós temos o esposo e a esposa, o marido e a esposa. Ele cresceu na fazenda, vida rural, 100 quilômetros da cidade. Ela cresceu na grande metrópole. O pai dele criava porco e galinha, né? Ia na cidade uma vez por mês, no máximo. O pai dela era advogado, acostumado a grandes reuniões, escritórios. A família dele, 7 horas da noite, está todo mundo na cama. A família dela, meia-noite, 1h, procurando a próxima temporada no Netflix, lá de Éfeso, Net Éfeso. Ele tinha tarefas duras na fazenda. Trabalhava o dia inteiro. Trabalho braçal. Ela não. Ela tinha empregada. Ela tinha motorista. Ela tinha personal. Tinha coach. Ele era de uma vida simples. Dirigia trator. A família nunca tirava férias. Ela gostava de roupas de grife. Andava de BMW, Mercedes. Disney, Europa, 3 vezes por ano, para não enjoar. Ele gostava de esportes, de rodeio e de música sertaneja. Brincadeira. Olha a tolerância. Ele gostava de esportes, de rodeio e de música sertaneja. Ela gostava do quê? De teatro, de orquestra, de música clássica. Ela falava 3 idiomas. E ele falava o caipirês. Ó? Conhece o ó? Isso é suficiente para mostrar que tem 2 pessoas muito diferentes vivendo juntas, né? Mas muito. Qual é a certeza disso aqui? Conflito. Se tem uma coisa que dá para ter certeza desse relacionamento, é conflito. E não é porque um é mais pecador que o outro. Afinal de contas, não é pecado você preferir música clássica ao invés de preferir competição de trator ou rodeio. Os conflitos vão existir porque são pessoas muito diferentes. E ser diferente é bom. A questão é, o que nós vamos fazer com essas diferenças? Como nós vamos reagir a elas? Agora estão casados. Que hora que vai dormir? Vai comprar roupa onde? Vai viajar para onde? Como que vai gastar o dinheiro da família? O filho faz uma coisa, o pai fala que é certo, a mãe fala que é errado. Percebe os conflitos no ar? Por isso que é fundamental enxergar as diferenças como uma dádiva de Deus. E então dessa forma nós vamos ser capacitados a amar de forma tolerante. Porque quando você exercita essa tolerância amorosa, você é capaz de enxergar que existe algo de belo, bom e aprovável, além do seu padrão. Então, alguém intolerante é alguém que é muito centrado em si mesmo. Ele não tolera o diferente porque o padrão daquilo que é bom e certo é ele. Sendo diferente dele, não é digno de tolerância. Segundo ponto, tolerância é a capacidade de distinguir questões pecaminosas de questões não pecaminosas. Em outras palavras, é a capacidade de distinguir o que é pecado do que não é pecado. Muitas vezes eu e você vamos precisar suportar coisas nas pessoas que não são pecaminosas. E elas estão acostumadas a viver e a fazer. Na igreja de Éfeso, a discussão girava em torno da comida, das tradições. Se podia guardar, se não podia, se podia comer, se não podia. Se nós transportarmos o problema para os nossos dias, nós vamos ver que o motivo muda. Na maioria das vezes o motivo muda. Mas em grande parte, a superficialidade é a mesma. Não é?
E se nós não conseguimos distinguir entre o que é pecado do que não é pecado, nós vamos ser tardios em tolerar. E eu explico por quê. Nós vamos nos concentrar muito em divergências secundárias. Uma vez que você não tem capacidade de entender pela palavra de Deus o que é pecado e o que não é pecado, você vai ser alguém que está sempre concentrando os seus esforços em questões secundárias. Não é? Então, na realidade de igreja, é o tipo de governo, formas de batismo, estilo de organização. Trazendo para a linguagem da vida comum, eu sou do time A, você é do time B. Irmãos, eu já entrei nesse banheiro antes de começar o culto, ali naquelas cabininhas, sei lá o nome daquilo, que a gente fica dentro, e ouvindo as conversas fora, às vezes irmãos discutindo por causa de time de futebol, 10 minutos antes de começar o culto. Concentrado em divergências secundárias. Não fazem o menor sentido, não tem o menor valor para a nossa vida em Cristo. Então, time A, time B, partido A, partido B, candidato A, candidato B. Intolerância normalmente traz essa característica. Tudo vai se tornar uma ofensa para nós. Você pensar diferente de mim já é uma ofensa para mim. Aliás, é pecado. Eu digo que é pecado. Quando a gente não tem essa capacidade de distinguir o pecado do não pecado, tudo vira ofensa. Isso aumenta em muito o potencial de conflitos, é evidente. E vai também prolongar o nosso tempo de solucionar questões que seriam simples de serem resolvidas. Outro problema ainda mais grave do que esses. Que direito eu e você temos de nos ofender por uma coisa que não ofende a Deus? A capacidade de distinguir o certo do errado é uma marca de um cristão maduro. Olha o texto de Hebreus que está projetado aí. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então, um crente maduro, pelo exercício constante, vida com a palavra, se torna apto para distinguir o pecado do não pecado. Outro texto importante é o próximo, Isaías 5:20. Traz problemas sérios quando nós associamos, confundimos as duas coisas. Olha o que diz. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Nós poderíamos ler esse texto hoje da seguinte forma. Ai dos que ao pecado chamam de não pecado e o não pecado chamam de pecado. Outro problema que normalmente acompanha essa intolerância, essa falta de habilidade de identificar, é o legalismo. Não é? Somos presas fáceis do legalismo, quando a gente não tem a direção da palavra de Deus a respeito do que é certo e do que é errado. A palavra diz que é, então é. A palavra não diz. Por que eu vou dizer? Porque o legalismo está enraizado no nosso coração. E o legalismo que tem o maior impacto em causar dificuldade de resolver esses tipos de diferenças é aquele que nós elevamos o padrão do homem, então um padrão subjetivo. Concordam comigo? Nosso padrão é um padrão subjetivo, a parte da palavra de Deus. Elevamos esse padrão do eu acho que ao padrão da autoridade das Escrituras. E esse tipo de legalismo nos impede, então, de solucionarmos as nossas diferenças. Também. Vamos caminhando aí. Eu acho que tem um texto de Tiago no próximo, que eu vou pular ele. Você pode ir para o terceiro, por favor?
Mas o que acontece é o seguinte, concluindo esse tópico anterior, quando nós julgamos as coisas como pecaminosas, que não são claramente descritas pela Bíblia, nós tropeçamos em pelo menos 3 questões. Primeiro, nós julgamos equivocadamente o irmão alvo do nosso julgamento. Ele não pecou e nós estamos dizendo que ele pecou. Segundo, nós julgamos a Bíblia por não condenar a ação em suas páginas, que nós já condenamos. E terceiro e pior de tudo, nós condenamos o autor da Bíblia. Nós condenamos Deus, que por algum motivo se esqueceu de incluir que aquilo lá que eu estou dizendo que é pecado. E Deus diz que não é. O grande perigo de sermos confusos porque caminhamos no nosso padrão humanista, né? E não na autoridade e na suficiência das Escrituras. Terceira definição para nós, então, de tolerância amorosa. É a disposição de permitir que os outros tenham a liberdade de desenvolver e expressar seus estilos de vida dentro dos limites das Escrituras, sem julgá-los ou desprezá-los. Uma pessoa que é tolerante não faz julgamentos morais de pessoas cujos estilos de vida não estão descritos nas Escrituras como reprováveis, como pecaminoso. Entenda o que eu estou querendo dizer por estilo de vida. É o seu jeitão, é o meu jeito, né? São características nossas que nos diferenciam das outras pessoas. Há estilos de vida que são inerentemente pecaminosos, antibíblicos. Nós não vamos coadunar com alguém que diz, olha, o meu estilo de vida promove a imoralidade sexual. A Bíblia é clara sobre esse tipo de conduta. Mas muitas outras coisas são apenas estilos, jeitos diferentes. O problema é que nós trazemos essas coisas no mesmo patamar. Então, por exemplo, corte de cabelo. É no máximo uma questão de gosto. Mas por que nós queremos trazer isso num patamar de espiritualidade com o pecado? E julgamos e desprezamos o outro. A gente olha para o cabelo do outro e fala, esse negócio aí não é de Deus. Como assim não é de Deus? O que é isso? Não é de Deus. Nós temos uma enorme liberdade de viver dentro da diversidade que o Criador fez. Deus criou essa diversidade. E Cristo conquistou de uma vez por todas na cruz a liberdade em Cristo. Mas nós queremos viver presos a esse tipo de paradigmas, né? De dogmas. Então a questão é que se a Bíblia não condena o estilo de vida, preste bem atenção nisso. Se a Bíblia não condena, nós também não devemos condenar. Eu fiz um comparativo, acho que é o próximo aí, Lohane, por favor, dá uma olhada. Vamos ler primeiro esse texto de Romanos 14 e o comparativo vem depois dele. É outra passagem que Paulo fala a esse respeito, né? Ele vai dizer, olha lá, no capítulo 14 de Romanos, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Nesse texto aqui, Paulo vai descrever 2 tipos de cristãos. 2 personagens. E 2 pecados a serem evitados. Por ambos. Você consegue identificar? Não sei se você consegue ler. O primeiro é o cristão fraco, né? É a pessoa cuja consciência é fraca. Ele é cheio de zelos que não são bíblicos.
A sua consciência ainda não foi treinada biblicamente por algumas razões. E então ele é preso a alguns zelos que a Bíblia já o libertou. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais a respeito desse cristão fraco que Paulo fala no texto, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 8, Paulo vai falar sobre isso. Também existe uma discussão sobre se pode comer, se não pode. Aí Paulo vai dizer, olha, não é porque você come que você vai ser mais aceitável a Deus, e não é porque você não come que você não vai ser aceitável. Dá uma olhadinha lá nesse texto. Mas a ideia é, então, dessa pessoa que está presa a esses zelos que Cristo já libertou. O cristão forte, o outro personagem, deve ser, na nossa cabeça, o alvo de todos nós, né? É aquele que consegue se manter forte e desfruta dessa liberdade, mas mais do que isso, é aquele que Paulo vai dizer no capítulo 15 de Romanos, no verso 1, que por ser forte, abre mão da sua liberdade e suporta a fraqueza do irmão fraco. Então percebam que Paulo associa a força do cristão forte a essa capacidade não só de desfrutar da liberdade, mas também de abrir mão da liberdade por amor ao irmão fraco. Isso é fundamental. Lições particulares para um e para outro. Simples. O fraco não deve julgar o mais forte. E o forte não deve desprezar o mais fraco. 2 pecados precisam ser evitados. E Paulo adverte para os 2. Em outras palavras, irmãos, a pessoa que é cheia de zelo, que no texto é descrito como o fraco, não devia raciocinar assim em relação ao outro que é o irmão forte. Olha, por que ele faz isso, hein? Aqui na igreja. Faz isso na minha frente. Esse cara não leva Deus a sério. Esse profano. Por outro lado, o irmão fraco também não deveria pensar em relação ao irmão forte. Por que eu tenho que ficar me restringindo por causa desse fraquinho aí? Por que eu tenho que abrir mão do meu direito que Cristo já ganhou para mim? Por causa desse irmão que é cheio de zelos antibíblicos. Ele usa uns termos, né, até rebustados. Qual é a lição em comum para os 2 tipos e para todos nós aqui hoje? Não se atreva a ter a presunção de julgar as ações ou as opiniões de outra pessoa sem a autorização das Escrituras. Não faça isso. Resumindo, ser tolerante nesse caso é suportar, nem julgar impiedosamente e nem desprezar, ser indiferente aos estilos de vida que são lícitos, lembrando que Deus os aceitou. Avançando aí, tolerância é a capacidade de aceitar os traços característicos que você gostaria que fossem diferentes em outra pessoa e sacrificar os seus próprios desejos para o benefício dela. Praticar a tolerância também envolve, então, aceitar aquelas esquisitices que você vê no outro e fala, mas esse negócio não quero que seja assim não, quero que seja diferente. E abrir mão, então, dos seus próprios desejos para o benefício do próximo. Quando a gente está num embate, numa discussão, seja ele qual for o assunto, por maior ou menor relevância que tenha, normalmente as 2 pessoas estão muito firmes, resolutas na sua posição. Ninguém de cara chega num conflito e diz assim, ó, eu estou entrando nesse conflito abrindo mão da minha posição. Eu já entro aqui reconhecendo que você pode ter razão. Não é eu aqui, eu sou isso,
tá errado, e desse lado tá aqui, não, é isso, você que não está enxergando. Normalmente, esse é o cenário do primeiro round, né? A questão é que a firmeza de ambas as partes, muitas vezes, não é acompanhada de uma clareza dessa firmeza. Eu sou convicto do que eu estou falando, por quê? Esse é o problema. Então, quando essa convicção é justa, e quando ela pode ser justa? Quando ela está fundamentada na suficiência das Escrituras. O meu posicionamento, ele só pode ser encarado como justo se ele está enquadrado no padrão do Deus Altíssimo. Por exemplo, estou discutindo com alguém que eu não vou assistir filmes que promovam o adultério. Eu não assisto esse tipo de filme. É uma convicção da minha parte. O outro lado pode estar convicto dizendo, não tem nada a ver, você não é adúltero porque você está assistindo isso. É uma convicção minha que entendo que é um parâmetro da palavra de Deus para mim. Saúde para os meus olhos, para a minha mente, etc, etc. Uma convicção justa. Existe uma convicção que é fundamentada no egoísmo. Pura e simplesmente no egoísmo. Você tem dois egoístas, um de cada lado, dizendo, a última palavra vai ser minha, a última palavra vai ser minha. Eu vou ganhar, eu vou vencer. Muito diferente da convicção justa. E terceiro, uma questão neutra. Eu não como berinjela. Ponto. Só isso. Você come. Que bom. E acabou. Não existe uma questão que envolva a moral das nossas vidas nisso, porque você não come berinjela ou outro come. É só. E acabou. É tão simples que a gente fica girando para dizer que é isso, né? Mas é. Alguém intolerante, então, é rápido em abrir mão do seu desejo pessoal e colocar a necessidade do outro em primeiro lugar. Mas para que isso aconteça, a gente precisa então talvez fazer uma avaliação de onde está fundamentada a nossa convicção. A próxima vez que você for para um embate com alguém, um conflito sobre um assunto, tenta parar e refletir por que você está tão convicto que você acha que tem a razão. Talvez seja um primeiro passo para respirar fundo, buscar o Senhor em oração e dizer, não faz sentido eu estar tão convicto assim. A Bíblia tem muito a dizer a respeito de abrir mão dos próprios desejos em prol do próximo. Nós já lemos aqui Romanos 15:1, Paulo vai dizer, vocês que são fortes, suportem as fraquezas do outro, né? E não agradem a vocês mesmos. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele vai dizer no capítulo 2, no verso 3, não façam nada por ambição egoísta ou por pura vaidade, mas considerem os outros superiores a si mesmos. Um indivíduo que é tolerante, então, nesse caso, ele entende que aquilo que é tão importante para ele, muitas vezes não é tão valorizado pelos outros. Não é? Como essa realidade é comum para todos nós também. Às vezes tem coisas que são extremamente importantes para nós, que o próximo não está nem aí com aquilo. Entendendo que às vezes os outros não vão valorizar tanto aquilo que eu valorizo. E tendo em mente a disposição de cumprir o segundo maior mandamento, de amar o próximo, eu vou desenvolver essa tolerância, então, que abre mão da própria vontade, do próprio desejo, para oferecer e para suportar a fraqueza do outro. Tolerância é a capacidade de reagir de maneira amorosa à imaturidade dos outros, sem nos rebaixarmos aos seus padrões de imaturidade.
essa também é uma característica de alguém tolerante amorosamente. Você responde às atitudes imaturas com maturidade, não com mais imaturidade. Você responde ao pecado com graça, com disposição de assumir o dano, de assumir o prejuízo. O texto de 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 18. Ali vai dizer que nós estamos sendo transformados em glória cada vez maior. Outras versões dizem que nós somos transformados de glória em glória. Alguém tolerante não só reconhece o fato, então, de que todos nós estamos numa caminhada, num processo de desenvolvimento, ninguém está pronto, está todo mundo com peça para repor ainda. Então, alguém tolerante tem esse fato vivo na mente. Eu não posso julgar você como alguém pronto, porque você não está pronto. Então, entendendo essa realidade, inclusive de que eu estou dentro dessa fila, que eu também estou caminhando nesse processo de desenvolvimento, eu posso ser compassivo, estender amor à sua imaturidade e entender que pela graça todos nós vamos chegar lá, um dia. Então eu suporto a sua fraqueza, você suporta a minha, e a gente caminha junto. Em outras palavras, pessoas tolerantes aceitam a imaturidade dos outros. Mas não é aceitar numa posição de satisfação pela imaturidade, mas é de compreender a luta e a dificuldade que ainda existe pela influência do mal e do pecado em nós. Então estende o braço à disposição de caminhar junto, oferece o apoio para crescer espiritualmente, então. Por último, tolerância é a capacidade de demonstrar amor bíblico a outros crentes, mesmo quando estão lutando contra o pecado. Tolerância é a capacidade de demonstrar amor bíblico a outros crentes, mesmo quando estão lutando contra o pecado. Eu tive um professor que contou uma história uma vez falando de um professor dele, um outro professor, numa discussão de uma aula de aconselhamento bíblico, e o professor disse para ele o seguinte: na casa do Senhor tem cada morador, na casa do Senhor tem cada pecador. Todos nós estamos enquadrados nessa faixa de pecadores. Se nós não tivermos capacidade de demonstrar amor ao pecador na luta contra o pecado, talvez nós ainda não tenhamos compreendido o tamanho do amor que nós recebemos. Não é? De novo, lembrando do texto que Paulo fala aos Colossenses: vocês perdoem como vocês foram perdoados. Então, se eu recebi esse perdão, se eu entendi esse perdão, e Paulo está dizendo, perdoa nesse padrão, é nesse molde. O que você recebeu, você dá. Está resolvido. Porque o que nós recebemos de Deus? Graça, perdão inesgotável. Mas na hora de oferecer, a gente quer segurar um pouquinho. Não é bem assim. Deixa eu avaliar se esse pecador merece graça. A tolerância é um atributo de Deus. E eu explico por quê. Se não fosse a tolerância amorosa do Senhor em relação a nós, segundo o texto de Lamentações 3, 22, 23, nós estaríamos consumidos. A razão de estarmos aqui nessa noite é porque as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. E é por isso que eu e você estamos aqui. A tolerância do Senhor se estende, e se estende, e se estende. É isso que Paulo vai ali combater no capítulo 2 de Romanos,
a respeito do justo juízo de Deus, ele está falando: será que vocês desprezam as riquezas da bondade e da paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento? Nós precisamos demonstrar paciência com nossos irmãos que estão lutando contra o pecado, não comunicando que nós apoiamos a prática pecaminosa, mas que nós entendemos que é uma luta e que estamos ali para oferecer o perdão, que em Cristo há sempre um recomeço e uma nova oportunidade. Concluindo o nosso tempo aqui, irmãos, nós vamos ter diferenças de opinião, nós não vamos concordar em tudo. E quando a Bíblia fala de unidade, a Bíblia não está falando de uniformidade, que é todo mundo pensar exatamente a mesma coisa, igualzinho. Isso não existe, isso é utopia. A Bíblia nunca pede uniformidade, mas a Bíblia pede que eu e você sejamos unidos em questões fundamentais da nossa fé. Sempre haverá diferenças, sempre, mas nós devemos nos suportar e nos tolerar. Eu não concordo nisso com você, você não concorda naquilo comigo, mas nós continuamos caminhando junto, ficando, suportando e dando testemunho ao mundo de unidade. O mundo ri de nós quando nós vamos para o Facebook nos estapear e jogar lama no nome de Cristo. O mundo ri do nome de Jesus. Quando nós nos ofendemos numa quadra de futebol para mostrar a nossa virilidade, a nossa macheza, o mundo ri de nós. Cristo é envergonhado. Cristo é envergonhado quando os vizinhos escutam a gritaria da nossa casa, por causa da falta de tolerância dentro do próprio lar. O mundo ri de nós. O mundo ri de nós quando o visitante chega nessa igreja e vê 2 crentes brigando por vaga de estacionamento. O mundo ri de nós. Eu quero terminar lendo a oração de Jesus por nós, registrada no Evangelho de João. Jesus orou por mim e orou por você. E ele tinha em mente naquela oração que nós tivéssemos a condição de viver a unidade plena. No capítulo 17 de João, a partir do verso 20, diz assim: minha oração não é apenas por eles. Eles quem? Jesus acabou de orar pelos discípulos. E então ele continuou a oração dizendo: minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Eu e você que estamos aqui hoje. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Dentro de alguns instantes nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, no culto logo mais. E a minha oração é que Deus nos mantenha numa atitude de reflexão ainda nessa noite, a respeito da vida que temos levado e que o Senhor nos conduza a essa unidade plena, a razão, motivo da oração do coração de Jesus naquela noite. Amém? Nós temos um pequeno intervalo, pediram para avisar que tem um cafezinho lá embaixo e daqui a pouquinho a gente já retorna para o culto. Deus abençoe.